Olá, turma! Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Como de costume, hoje nós iremos trabalhar com a matriz de referência SAEB, né? Hoje nós iremos discutir como nós podemos relacionar as partes de um texto, né? E identificar como essas relações se estabelecem, certo? Quando nós vamos escrever um texto, uma das nossas maiores preocupações é como amarrar as frases umas nas outras, né? Uma frase seguinte à anterior. E isso só é possível se dominarmos os princípios básicos da coesão. Então, a cada frase enunciada, nós devemos ver se ela mantém um vínculo com o anterior ou anteriores, né? Para não perdermos o fio do pensamento. De outra forma, nós teremos uma sequência de frases sem sentido, sucedendo-se umas às outras sem muita lógica, sem muita coerência. Mas não basta costurar uma frase à outra para dizer que estamos escrevendo bem, né? Além da coesão, é preciso pensar também na coerência, né? Você pode escrever um texto coeso sem ser coerente, certo? E precisamos também, né, ter essa maturidade linguística para identificar quando um texto, né, ele falhou nesse processo de coesão e, além de tudo, né, reconhecer, né, essas relações estabelecidas por meio da coesão entre as partes do texto, tá certo? Vamos observar esse exemplo. Os problemas de um povo têm de ser resolvidos pelo presidente. Este deve ter ideias muito elevadas. Esses ideais se concretizarão durante a vigência de seu mandato. O seu mandato deve ser respeitado por todos. Então, ninguém pode dizer que falta coesão nesse parágrafo, né? Mas de que ele trata? Dos problemas do povo, do presidente ou do seu mandato? Fica difícil dizer, né? Embora ele tenha coesão, ele não tem coerência. Então, retomar cada frase, uma palavra da anterior, não significa escrever bem. Então, a coesão, ela não funciona sozinha. Nesse exemplo, nós teríamos que, de imediato, decidir qual é a palavra-chave. É presidente ou os problemas do povo? Então, a palavra escolhida daria estabilidade ao parágrafo. Sem essa base estável, não haverá coerência no que se quer escrever. E o resultado será sempre um amontoado de ideias. Enquanto a coesão se preocupa com a parte visível do texto, né, sua superfície, a coerência ela vai mais longe, ela preocupa-se com o que se deduz do todo. Então, a coerência exige uma concatenação entre as diversas frases, sempre em busca de uma unidade de sentido. Você não pode dizer, por exemplo, numa frase, que o desarmamento da população pode contribuir para diminuir a violência. E, em seguida, dizer, além disso, o desemprego tem aumentado substancialmente. É flagrante a incoerência entre elas, né? Não há relação nenhuma entre elas. Vamos ao próximo exemplo, né? Ulisses era impressionante sob vários aspectos. O primeiro, e mais óbvio dos quais, era a própria figura. Contemplado de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras, que subiam e desciam pesadas como cortinas de ferro, e os olhos claríssimos, de um azul leve como o ar. As pálpebras anunciavam profundezas insondáveis. Quando ele as abria, parecia estar chegando de regiões inacessíveis, a região dentro de si, onde guardava sua força. Então, esse trecho, né, de uma reportagem que gira em torno de Ulisses Guimarães, que é a palavra-chave desse texto, né? Então, é a retomada direta ou indireta do nome de Ulisses que dá estabilidade ao texto, encaminhando numa só direção, fazer uma descrição precisa desse político brasileiro. Além disso, as frases elas estão bem amarradas, porque o seu redator soube usar com precisão alguns dos recursos de coesão textual, tanto dentro da frase, quanto ao passar de uma frase para outra. Então, a coesão interna é tão importante quanto a coesão externa. Agora, vejamos, né, os recursos que Roberto Pompeu se utiliza para manter a coesão dentro de cada frase, né, desse fragmento de texto que nós acabamos de ler.
Na primeira frase, né, ele diz vários aspectos, projeta o texto para adiante. A palavra aspectos é retomada pelo segmento. O primeiro e mais óbvio dos quais era a própria figura. Na segunda frase, o pronome relativo que retoma as longas pálpebras, que subiam e desciam. Na última frase, o relativo onde mantém o elo coesivo com a região dentro de si, onde guardava sua força. E os pronomes se e sua reportam seu sujeito ele, de quando ele as abria. Agora é preciso ver como se realiza a coesão de frase para frase. O ele da segunda frase retoma o nome Ulisses, enunciado logo no início da primeira. O substantivo Ulisses foi substituído pelo pronome ele. As pálpebras da terceira frase retomam as longas pálpebras da segunda, né? Na última frase, o sujeito ele refere-se mais uma vez a Ulisses e o pronome as retoma pálpebras da frase anterior. Em nenhum momento o autor da reportagem se desvia do assunto, que é Ulisses Guimarães, porque se mantém atento à coesão. Então, para escrever de forma coesa, há uma série de recursos de coesão, né? Como nominalizações, palavras ou expressões sinônimas, repetições, substituições ou associações, que servem para dar coesão e coerência ao texto, porém agora vamos nos afundar nas três últimas, repetições, substituições e associações, certo? Como é que a repetição de uma palavra pode contribuir para a coesão de um texto, né? Nós podemos repetir uma palavra com ou sem determinante, quando não for possível substituí-la por outro, né? Em alguns casos, né, o texto ele se torna repetitivo e redundante. Se você ficar a todo tempo falando o mesmo termo ou expressão, né? Mas quando não há como substituí-la, então se faz necessário que a gente faça a repetição. Veja o exemplo. A propaganda, seja ela comercial ou ideológica, está sempre ligada aos objetivos e aos interesses da classe dominante. Essa ligação, no entanto, é ocultada por uma inversão. A propaganda sempre mostra de quem está ganhando com o consumo de tal ou qual produto ou ideia não é dono da empresa, nem os representantes do sistema, mas sim o consumidor. Assim, a propaganda é mais um veículo da ideologia dominante. Repetição do nome próprio a partir dele. Manuel da Silva Peixoto foi um dos ganhadores do maior prêmio da Loto. Peixoto disse que ia gastar todo o dinheiro na compra de uma fazenda e em viagens ao exterior. Lígia Fagundes Telles é uma das principais escritoras brasileiras da atualidade. Lígia é autora de Antes do Baile Verde, um dos melhores livros de contos de nossa literatura. A coesão por associação, como é que ela acontece? Na associação, né, uma palavra retoma a outra porque mantém com ela um determinado contexto, né, um vínculo específico de significado. Veja, São Paulo é sempre vítima das enchentes de verão. Os alagamentos prejudicam o trânsito, provocando engarrafamentos de até 200 quilômetros. A palavra alagamentos surgiu por estar associada a enchentes, mas poderia ter sido usada uma outra, como transtornos, acidentes, transbordamento do Tietê, entre outros. Por substituição, né? As substituições acontecem quando uma palavra é substituída por outra. Por exemplo, um substantivo é substituído por um pronome, por um numeral ou por um advérbio. Pronomes. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las ao acaso, né? Então, essa partícula lá retoma vitaminas. O colégio é um dos melhores da cidade. Seus dirigentes se preocupam muito com a educação integral, né? Então, pronomes seus retoma o colégio. Aquele político deve ter um discurso muito convincente. Ele já foi eleito 6 vezes, né? A quem é que nós estamos nos referindo com o pronome ele, o político. Há uma grande diferença entre Paulo e Maurício. Este guarda rancor de todos, enquanto aquele tende a perdoar. Todos ficam sempre atentos quando se fala de mais um casamento de Elizabeth Taylor. Casadora inveterada, Elizabeth Taylor já está em seu 8º casamento. Agora, diferentemente das vezes anteriores, o casamento de Elizabeth Taylor foi com um homem do povo, que Elizabeth Taylor encontrou numa clínica para tratamento de alcoólatras, onde ela também estava.
Com toda a pompa, o casamento foi realizado na casa do cantor Michael Jackson, e a imprensa ficou proibida de assistir ao casamento de Elizabeth Taylor com o homem do povo. Ninguém sabe se será o último casamento de Elizabeth Taylor. Vocês perceberam aí a repetição, né? Então, como é que nós poderíamos, né, tornar o texto coeso sem necessitar dessa repetição, né, que torna o texto enfadonho, né? Vamos lá, a sugestão. Todos ficam sempre atentos quando se fala de mais um casamento de Elizabeth Taylor. Casadora inveterada, né, eu não preciso repetir o nome dela, eu vou utilizar um pronome. Ela já está em seu 8º casamento, né? Eu repeti. Agora, diferentemente das vezes anteriores, o seu casamento foi com um homem do povo, que ela encontrou numa clínica para tratamento de alcoólatras, onde também estava. Com toda a pompa, o casamento foi realizado na casa do cantor Michael Jackson e a imprensa ficou proibida de assistir ao casamento dela com um homem do povo. Ninguém sabe se será o seu último casamento. Então, em alguns momentos, né, houve a necessidade de repetir alguns termos, né? Em outros momentos, nós fizemos algumas repetições, né? Isso trouxe ao texto, né, muito mais coesão e coerência. Vamos agora, né, à questão SAEB. Na apostila de vocês é a questão 59, certo? O texto de Cora Coralina, Mascarados. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo, as sementes vivas da paz e da justiça. Então, no trecho, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente, o termo destacado se refere a qual palavra? Então, que relação, né, eu estabeleci com esse artigo "o", ele está substituindo o quê? Está retomando o quê no texto, né? Que relação foi estabelecida através dele, né? No texto, o terceiro verso, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente. Esse o apanhou está retomando quem? O semeador, né? Então, para não repetir, né, a palavra semeador, nós utilizamos aí o artigo que tem a mesma função. Então, e à noite apanhou ainda com as mãos cheias de semente, né? À noite apanhou o semeador, né, com as mãos cheias de sementes. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre essas relações que são estabelecidas dentro do texto, né, a partir de alguns recursos de coesão. Fique em paz e até a próxima.